bom? Hoje nós vamos falar sobre esse livro de Nicholas Sparks, Uma Longa Jornada. Vou falar um pouquinho dele pra vocês, eu vou ler um pouquinho dele e depois eu falo do que eu achei. Eu vou ler um capítulo e assim sucessivamente, tá bom? Para Mills, Ryan e London, Lexi e Savannah. London. Capítulo 1. Início de fevereiro de 2011. Ira. Às vezes eu acho que eu sou o último da minha espécie. Meu nome é Ira Levinson. Sou sulista judeu e me orgulho de ter sido chamado de ambas as coisas em uma ocasião ou outra. Além disso, sou velho. Nasci em 1920, ano em que o álcool foi proibido e as mulheres conquistaram o direito de votar. Muitas vezes me perguntei se esse foi o motivo de minha vida ter sido como foi. Afinal, nunca bebi. E a mulher com quem me casei ficou na fila para votar em Roosevelt. Assim que teve idade para isso. Dessa forma, é fácil imaginar que do ano do meu nascimento, de algum modo, foi determinante. Meu pai teria zombado desse pensamento. Ele acreditava em regras. Ira dizia-me, quando era novo e trabalhava com ele em sua loja de roupas e artigos masculinos. Deixe-me lhe dizer o que você nunca deve fazer. E então dizia. Chamava isso de suas regras para a vida. Cresci ouvindo as regras do meu pai para quase tudo. Algumas delas eram de natureza moral, baseada nos ensinamentos de Talmud e provavelmente as mesmas que a maioria dos pais ensinava aos seus filhos. Aprendi, por exemplo, que nunca deveria mentir ou roubar, mas meu pai, que era judeu não praticante, como ele mesmo se descrevia na época, costumava focar mais nas coisas práticas. Nunca saia na chuva sem chapéu, nunca toque em uma boca de fogão, porque mesmo que seja improvável, ainda pode estar quente. Fui alertado a nunca contar o meu dinheiro em público, nem comprar joias de alguém na rua, por mais que parecesse um ótimo negócio. E esses nunca tinham fim. Mas, apesar da natureza aleatória, eu seguia quase todas as regras. Talvez porque jamais tivesse querido desapontar o meu pai, a voz dele até hoje me segue por toda parte. Do mesmo modo, meu pai me dizia com frequência que eu devia fazer. Ele esperava honestidade e integridade em todos os aspectos da vida, mas também me disse para abrir portas para mulheres e crianças, dar aperto de mãos e lembrar os nomes das pessoas e sempre dar ao cliente um pouco mais do que ele esperava. Acabei percebendo que suas regras não eram apenas uma base de uma filosofia que lhe servia bem, mas diziam tudo sobre quem ele era. Como meu pai acreditava em honestidade e integridade, achava que os outros também acreditavam. Tinha fé na decência humana e presumia que os outros eram como ele. Acreditava que a maioria das pessoas, quando lhe era dada a chance, fazia o certo, mesmo que isso fosse difícil. E acreditava que o bem sempre vencia o mal, mas não era ingênuo. Confie nas pessoas, dizia, até que elas lhe deem motivo para não confiar. E depois, nunca mais fique de costas para ela. Mais do que qualquer outra pessoa, meu pai moldou o homem que sou hoje. Mas a guerra o mudou. Ou melhor, o holocausto o mudou. Não alterou sua inteligência. Meu pai era capaz de fazer palavras cruzadas do New York Times em menos de 10 minutos.